Dando continuidade, nesses dois últimos módulos, eu considero a parte mais interessante, porque a gente vai mostrar, de fato, procedimentos de recuperação ambiental. Bom, imagine que você vai recuperar uma determinada área degradada pela mineração, por exemplo. Né? Você tem que seguir uma série de passos. Então, vamos descrever aqui. E eu peguei mineração como exemplo, por quê? Porque é considerada a atividade que apresenta maior dificuldade nos procedimentos de recuperação. São áreas que são muito mexidas, a paisagem é totalmente transformada, você altera a drenagem, você altera a vegetação, você altera o solo, você traz uma série de impactos. Então você, aprendendo os passos que têm que ser seguidos num procedimento de recuperação ambiental, de uma atividade mineradora, você está apto para trabalhar praticamente com qualquer atividade. É lógico que você tem que adaptar procedimentos, mas a sequência de passos são essas que têm que ser seguidas. Primeiro, caracterização do local, é lógico. Imagina que você vai trabalhar numa área que foi degradada no sul do Brasil, ou uma área do norte do Brasil, ou nordeste do Brasil, são características diferentes. Então você tem que fazer a caracterização do local. O que é a caracterização do local? Você vai dizer, por exemplo, qual que é a quantidade de recursos hídricos que tem, onde está situado, se tem uma rodovia que passa perto, qual que é a fauna, qual que é o ecossistema que ela está localizado, qual que é o tipo de bioma que ela está. Você vai caracterizar, então, quais são as características de solo, de água que existe naquele local ali. Né? É fundamental para o sucesso. Então. Depois que você faz isso aqui, a maioria das coletas você faz em campo, sempre tirando muita fotografia, fazendo muitas anotações. Você vai para o escritório fazer o planejamento da recuperação. Você define, por exemplo, que você vai recuperar aquela área e que você tem que fazer um movimento de massas, movimento de solo, de terra. Para isso, você vai ter que contratar o serviço de um trator. Quantas horas de trator você vai precisar? Quanto custa uma hora de trator? Então, esse é um exemplo. Você vai precisar de mudas de árvore. Quantas espécies você vai precisar? Onde você vai comprar? Então, esses detalhes aí, você vai fazer aqui no planejamento da recuperação. Bom, feito isso, depois tem a administração do material. O que significa isso? Vamos supor, por exemplo, que você precisa comprar mudas de uma determinada espécie para plantar num determinado local. Bom, você vai começar o seu projeto de recuperação, vamos supor que seja no mês de janeiro, e o prazo são 12 meses, sendo que a última fase é exatamente o plantio de árvores. Então, quando que você vai comprar essas mudas? Você vai comprar a muda em janeiro? Lógico que não, você vai deixar, fazer uma previsão, fazer um cronograma, para você comprar essas mudas lá pelo mês de setembro, outubro, ou seja, quando estiver perto do plantio. Mas você, durante esse prazo, você tem que saber onde você vai comprar, como você vai levar essas mudas, quanto vai custar, ou seja, isso aí você faz nessa fase e você se programa para comprar na época mais adequada. Reconstrução topográfica, pode ser preciso ou não. No caso de mineração, quase 99% dos casos é preciso. Né? Porque vamos supor que naturalmente a água corria por esse caminho aqui. Ah, você passou aqui com um trator, você tirou isso, ela passa a correr por esse caminho aqui e tal. Então você tem que refazer. Nem sempre vai ser o mesmo, você tem que repensar, né? Você tem que passar primeiro, às vezes, um trator de esteira, depois você tem que passar motoniveladoras para você nivelar aquele terreno, depois, às vezes, você tem que fazer gradagem, tem que fazer aragem para você preparar esse terreno. Então, isso é fundamental. No caso da mineração, às vezes você tirou tanto do solo, vamos supor, por exemplo, mineração de bauxita, da bauxita que você vai produzir o alumínio. Né? Então, você retira, às vezes, 2, 3, 4, 5, 6, em alguns casos até 20 metros de solo. Para você recuperar aquilo que ficou lá embaixo, você está no subsolo. Então, é preciso que você tenha guardado o solo que foi retirado anteriormente, que a gente chama de topsoil, topsoil, solo, o solo que fica na superfície, para depois que você fizer a reconstrução topográfica, você utiliza esse solo, ou um substituto, que pode ser esterco animal, de galinha, de suínos, de bovinos, ou composto, né, que pode ser encontrado em vários lugares. Depois que você fez isso aqui, então entra a manipulação e correção
do solo de superfície. Né? Então, você vai preparar as covas, quanto que você vai adicionar de adubo na sola. Você não quer adicionar adubo na cova, você quer utilizar composto, tá? Quantos quilos de composto? Você precisa de 1.000 covas. Se você vai usar 5 quilos de composto por cova, você vai precisar de 5.000 quilos. Quando que você vai pegar, onde que você vai estruturar, como é que você vai guardar, como é que você vai distribuir esse material, né? Então, tudo isso aí é feito na hora que você estiver fazendo a manipulação e cobertura correção do solo. A penúltima parte é revegetação e irrigação. Se você tem uma pastagem degradada, se você tem uma área de nascente sem vegetação, se você tem uma área que foi minerada, ou talude de rodovia, talude de ferrovia, beira de estrada que foi construído, essa parte da revegetação é fundamental. Se você deixa o solo desnudo, chove, as chuvas em nosso país são muito intensas, principalmente nessa região sudeste, e você teria um processo erosivo que poderia comprometer todo o processo que você utilizou ao longo dos procedimentos de recuperação. Irrigação seria muito útil, né, em determinadas situações. Né? Se você escolher a época mais adequada para fazer o plantio, é lógico que você reduziria o gasto com irrigação. E a última fase, que eu diria sempre que é uma fase que não acaba nunca, é a fase de monitoramento e manutenção. Né? Indefinidamente você teria que fazer esses procedimentos aqui. Né? Então, se você pegar no caso que a gente mostrou aqui, fazendo um resumo disso tudo, né? Caso da mineração, definição do uso futuro da área. Você vai definir isso com o minerador, com o poder público, com a comunidade. Revisão do padrão tecnológico da mineração, com o minerador. Daqui você vai fazer a concepção do projeto, depois você vai executar o projeto e depois você vai usar ou reabilitar a área que você recuperou, a área que estava degradada. Né? Aqui no caso da mineração, tem uma quantidade absurda. Né? Imagine bem uma mina, né? Que você vai reabilitar ou recuperar. Você pode transformar ela num novo ambiente. Por exemplo, pode ser uma área de conservação, pode ser uma área para piscicultura, uma área para ambiente recreativo. Se for condições similares às anteriores, pode ser também para conservação, recreativo, ou até a área agrícola, área florestal. Ou seja, você tem uma infinidade até mesmo para turismo e área de educação ambiental. Ou seja, uma infinidade muito grande de atividades que você pode desenvolver numa área que foi recuperada. Bom, então nós vamos deixar o link de um vídeo que se chama Nucleação. Esse link vai estar disponível na plataforma para que vocês acessem e possam ver um fantástico estudo de caso sobre um projeto de recuperação, parceria de universidade com o produtor, e depois nós vamos discuti-lo com mais detalhes. Bom, então finalmente a gente chega aqui na terceira parte, né, que vai mostrar uma questão muito interessante que ela vem sendo, nova, sobre sustentabilidade, modelos sustentáveis de produção. Aqui nós temos uma propriedade rural localizada no Pantanal Mato Grossense. Ela fica aqui em Bonito, o nome diz, a região é belíssima. E eu mostrei para vocês agora mesmo aquela fazenda no Mato Grosso também, do Brairo Maggi. Bom, aquela fazenda, 30.000 hectares, ela tem, em 30.000 hectares, ela tem 20 trabalhadores, tomando conta daquela área toda. Um piloto de avião e 15 tratoristas, né? A pessoa faz tudo. Essa área aqui é uma pequena propriedade, de 300 hectares, é um hotel fazenda com atividades para turismo, né? Aqui pesca, natação, passeios a cavalo e tal. Também, apesar de ser só 300 hectares, tem 50 funcionários trabalhando nela. E gera uma quantidade de riqueza fantástica. Ou seja, nem sempre, contrariando aquele modelo que você tinha que produzir de qualquer jeito para ganhar dinheiro, a gente vê que tem atividades como essa, extremamente dentro do modelo de sustentabilidade, que pode gerar renda e empregos sustentáveis. Né? Bom, primeiro a gente precisa definir, então, o que é uma comunidade sustentável. A gente ouve muito falar isso aí. Será que a sua cidade é sustentável? Será que o seu bairro é sustentável? Será que você tem uma vida sustentável? Pergunto isso, então vamos ver como é que a gente pode fazer isso. O que é uma comunidade sustentável?
ela não desperdiça recursos, ela controla a poluição. Quando eu falo controla a poluição, é você controlar, por exemplo, o seu lixo. O que você faz com o seu lixo? Valoriza e protege a natureza, utiliza os recursos locais no atendimento das necessidades locais, cuida da moradia, alimentação, saneamento básico, amplia as oportunidades de trabalho, valoriza o trabalho doméstico na produção artesanal, ou seja, em síntese, será que a gente faz isso? Será que você faz isso? Será que eu faço isso? Será que o nosso bairro faz isso? Então a gente tem que pensar nisso aí. É adotar medidas locais. Se todos adotassem medidas locais, você teria, no médio e longo prazo, a solução de todos os problemas, né? Bom, o conceito de desenvolvimento sustentável ele surge exatamente em 1987. A primeira-ministra da Noruega, Brundtland, ela falou que o desenvolvimento sustentável é aquele que as gerações atuais produziriam de tal forma que as gerações futuras pudessem usar daquela mesma área sem nenhum tipo de perda. Esse é o conceito básico de desenvolvimento sustentável, né? E ele ganha uma diferença porque, ao contrário da prioridade que se dava à dimensão econômica em tempos passados, quando a gente chega nesse novo modelo, a dimensão social e a dimensão ambiental ganha o mesmo destaque e o mesmo ênfase que se ganhava unicamente a questão econômica. Ou seja, para você atingir o desenvolvimento sustentável, você tem que considerar em proporções de igual importância os aspectos ambientais, econômicos e sociais. Bom, para isso, né, esse conceito, né, que infelizmente está muito prejudicado recentemente, tem que ter por base isso aqui, o aspecto ecológico, econômico e social. Tem que estar associado à cultura e à política, e aqui no ápice, princípios éticos. Né? Porque não adianta de nada você ter uma base de recursos imensa, você ter tecnologia, mas se você não tiver princípios éticos para lidar com isso tudo aí, indefinidamente, você vai ter problemas. Né? Bom, aí surgiram modelos. Né? Um dos modelos, que eu não vou entrar tanto em detalhe aqui na definição, que se chama upsizing ou emissões zero. Significa, basicamente, você ter modelos de produção onde você nunca vai gerar resíduos. Ou seja, um determinado resíduo que você gerou num determinado processo produtivo, ele vai ser um insumo para você utilizar numa próxima indústria. Então, eu vou dar um exemplo aqui, né, já mostrando um procedimento de recuperação. Eu tive o prazer de participar desse projeto de recuperação. Ele começa em 1997, na cidade de Viçosa. Isso aqui é um lixão. Lixão que, infelizmente, ainda tem 3.700 municípios no Brasil que ainda dispõem o lixo em lixões. Né? Esse de Viçosa, nessa época aqui, havia 60 anos que funcionava nesse local. Né? Então, começamos um procedimento. Aqui está as pessoas, aqui tinha gente aqui que nasceu nesse lixão, né? Já tinha 30, 40 anos de idade, nunca havia saído daqui. Esse era o meio de vida que ganhava. E começa, então, uma parceria. A Universidade Federal de Viçosa tinha construído uma usina de reciclagem e compostagem de lixo. Por questões operacionais, ela não pôde operar. A cidade tinha esse lixão. Depois de várias tentativas, acabou sendo firmado um acordo. A cidade conseguiu recursos para construir um aterro sanitário e a Universidade de Viçosa doou, em regime de comodato, por um período de 20 anos, para a Prefeitura de Viçosa, a usina. Então começa o processo de recuperação do lixão. Né? Aqui você vê tratores trabalhando, né, o lixo sendo junto, foi aberta uma grande vala, né, essa vala aqui tem mais de 50 metros de comprimento, por 15 de largura e aproximadamente 6 metros de profundidade, e esse lixo que estava todo espalhado foi sendo lançado, a retroescavadeira abrindo, a Ultrapatrol utilizando, e aqui você vê a área. Né? Todo aquele lixo que estava disposto de forma irregular, ele foi enterrado nesse local, e aqui você tem a área. Essa área que ela foi recoberta, foi refeita a parte de... Foi feita a reconstrução topográfica do local, e aqui recebeu a revegetação. Né? Hoje essa área aqui é totalmente gramada e revegetada. Né? E
Aonde entra aquele modelo? Bom, aqui vocês estão vendo a usina de reciclagem que fica dentro da Universidade de Viçosa, às margens da BR, que liga o município de Viçosa ao Ubá. E aqui é uma usina de reciclagem. Então a gente começa a observar aqui, olha, material que vai ser reciclado. Esse material aqui, se não houvesse a usina de reciclagem, ele teria ido para o lixão ou para aterro sanitário. É um dinheiro que seria perdido, é material que seria perdido e para a sua produção o gasto de energia seria enorme, né? Bem, uma outra forma que a gente pode utilizar para recuperar uma área, que é algo bastante moderno, é por meio de práticas do mecanismo de desenvolvimento limpo, né? E nós pegamos para exemplificar isso aqui o setor florestal brasileiro e vamos utilizar sistemas agroflorestais. Então, na próxima aula nós vamos discutir como que é o processo de você estabelecer um sistema agroflorestal para que você recupere de uma forma sustentável uma área que esteja em processo de degradação.